Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Marcos Barreto, sou professor e coordenador de curso de ortodontia aqui na cidade de Teresina. E hoje nós estamos aqui mais uma vez juntos para falar um pouco a respeito de torque em ortodontia. Vamos falar mais especificamente de compensações através dos torques em arcos retangulares, tá ok? Então vamos lá. Bom, qual é o objetivo de eu trabalhar o torque durante o tratamento ortodôntico? O torque vestíbulo lingual dos dentes. É controlar exatamente essa posição, tanto da coroa como da raiz, no sentido vestíbulo lingual, certo? Quando eu introduzo o arco retangular no slot, eu já começo fazer esse controle do torque. Na verdade, ele começa um pouco antes, até mesmo com o arco redondo, a gente tem algum controle, mas ele se torna mais efetivo quando a gente começa a trabalhar com arcos retangulares, tá? Então, o objetivo é sempre controlar o movimento dos dentes no sentido vestíbulo lingual, ok? Bom, esse torque nós podemos controlar, podemos diminuir, aumentar ou manter de duas maneiras básicas. A primeira seria uma maneira mais antiga, uma maneira da técnica Edgewise, que é pela torção do fio retangular, de seção retangular, em seu longo eixo. Tá? Isso é característica da técnica Edgewise, mas ainda hoje utilizamos em alguns casos, que a gente vai conversar mais na frente, mesmo quem trata com técnica Straight Wire, mesmo quem trata com brackets pré-angulados, ok? E também o torque é controlado à medida que a gente aumenta o diâmetro transversal, quer dizer, a largura do arco retangular, na técnica straight wire. Lembra que esse torque ele já vem embutido na canaleta, no slot do bracket, tá ok? Então, são as duas maneiras mais comuns da gente controlar o torque, tá? Claro que a gente trabalha, a grande maioria dos colegas ortodontistas hoje trabalham com a técnica straight wire, e isso faz com que o slot já venha pré-determinado as inclinações vestibulinguais, isso é, os torques, nos dentes, em todos os dentes, tá? Mas o que acontece é que, dependendo do padrão que a gente trata, dependendo da relação dentária em relação das bases ósseas do paciente que a gente trata, a gente necessita realizar algum tipo de compensação dentária. Isso é, paciente classe 2, eu tenho de modificar um pouco esses toques, esse paciente padrão 2 e classe 2 dentárias, modificar um pouco essa inclinação vestibulolingual para que a gente tenha a guia e a estética e também a estabilidade adequada. Da mesma forma, no padrão 3, no classe 3, a gente altera as inclinações vestibulolinguais desses dentes, principalmente dos dentes anteriores, para que a gente tenha uma estética e uma função adequada. E como é que isso ocorre? Normalmente, os dentes, ele obedecem, né, o posicionamento das bases ósseas. Então, se eu tenho uma base óssea superior, uma maxila avançada em relação à mandíbula, seja porque essa maxila cresceu um pouco mais, seja porque essa mandíbula tem um crescimento deficiente, ou a soma dos dois, a relação que os dentes tendem a ter entre os dentes superiores e inferiores é essa relação onde o dente superior fica mais anterior, certo, do que o dente inferior, causando um overjet aumentado. Tá? Isso aqui atrapalha muito a função, principalmente a guia anterior, certo? E diminui a estabilidade, diminui a capacidade mastigatória do paciente. O ideal é que, nesses casos, a gente diminua o torque do dente superior, certo? E aumente os torques vestibulares dos dentes inferiores, para que a gente tenha o contato, para que a gente tenha a guia, para que a gente tenha a função e a estética adequada, ok? Da mesma forma que a gente diminui esse torque superior, levando essa coroa mais para palatino, mais para lingual e a raiz mais para vestibular, no padrão 2 nós devemos fazer também a inclinação, a vestibularização, a inclinação vestibular da coroa dos dentes inferiores, permitindo o contato e aquelas guias que nós já conversamos, ok? Já no padrão 3 é bem ao contrário, certo? Então, a gente tem uma maxila
um pouco atrás, uma base óssea superior um pouco atrás do que da mandíbula, certo? E aí nós devemos compensar, nós devemos realizar um aumento, dessa vez, no torque vestibular da coroa nos dentes superiores e diminuir o torque do inferior, realizando as compensações dentárias. É válido dizer aqui que essas medidas, essas alterações de inclinações, elas têm que estar dentro dos padrões que a ciência e a ortodontia determina, né? Então, a gente não pode inclinar esses dentes de maneira abusiva, de maneira indiscriminada. Exatamente quando a gente não tem a possibilidade de alterar os toques e conseguir uma guia anterior, conseguir a função e a estética adequada, é que esse paciente é indicado para a realização de cirurgia ortognática. Uma das indicações da cirurgia ortognática. Tá ok? Agora, no padrão 3, o que que nós vamos fazer? Nós precisamos avançar os dentes superiores. Então, nós aumentamos o torque vestibular de coroa dos dentes superiores e diminuímos o dos dentes inferiores, tá ok? Conseguindo uma relação adequada e uma função adequada. Bom, normalmente, nas técnicas ortodônticas convencionais, a gente utiliza, além dos elásticos intermaxilares, que eles têm um certo poder de alterar esse torque, alterar essas inclinações vestíbulo-linguais, certo? A gente utiliza o torque em fios retangulares, que nada mais é do que torções que realizamos em seu longo eixo, nos fios retangulares, para alterar, para controlar essas inclinações vestibulinguais, tá ok? Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da torção que a gente faz no fio retangular para ajudar, para corrigir esse posicionamento, principalmente nos casos de compensação dentária, tá ok? Então, os alicates utilizados, ou um alicate ou dois alicates, 442, que é o chamado alicate de torque, certo? Aí a imagem dele, certo? A gente primeiro contorna o fio ortodôntico, certo? Ou quem já trabalha com pré-contornado, adequa esse fio à boca do paciente, certo? À arcada do paciente, certo? E uma das coisas que a gente deve fazer é verificar se a gente não incorporou o torque durante essa adequação ou durante esse contorno desse arco retangular. Então, para a gente descobrir isso, a gente pode usar o alicate. Então, se a gente pega na região central do arco e toda a extensão do arco ó, fica bem no centro das pernas dos alicates, é sinal que a gente tem um torque neutro. Ou a gente pode chamar de dizer que não tem torque nesse arco. Tá ok? Bom, quando a gente incorpora torque nesses arcos, eles tendem a sair dessa região central das pernas do alicate e ir para cima ou para baixo. Quando ele vai para cima, a gente pegando nessa posição, a gente diz que ele pode, esse fio tem um torque vestibular de coroa, se for usado no superior, ou um torque lingual de coroa, se for utilizado no arco inferior. Quando a gente adapta dessa maneira, pegando o alicate no centro do arco e que ele tende a ir para baixo, desta forma aqui, a gente diz que esse fio, esse arco, tem uma tendência de torque lingual de coroa superior ou torque vestibular de coroa inferior. Ok? Então, isso é uma maneira da gente determinar, a gente avaliar se esse arco que a gente utilizou, a gente incorporou esse torque realmente foi incorporado, né? E também mensurar esse torque, certo? É uma maneira também da gente mensurar esse torque. Bom, uma maneira interessante na prática de você ver se você incorporou o torque correto é, por exemplo, aqui, ó, é simular que o alicate é o dente, onde a ponta do alicate seria a coroa e todo o cabo, essa parte mais posterior do alicate, seria a raiz. Então, a gente deixa o arco paralelo ao solo e a gente nota aqui, ó, que a parte mais anterior aqui do alicate, ele está mais para a região anterior, mais para vestibular, entre aspas, e a parte do cabo está mais para posterior. Então, aqui eu posso dizer que esse fio tem um torque anterior vestibular de coroa
se ele for ser superior, ok? Da mesma forma, se quando eu pego na parte central, essa parte mais de baixo que a gente simula, que é a coroa, ficar para lingual, para posterior, e a parte de cima do alicate, onde está o cabo do alicate, ficar para vestibular, para anterior, a gente diz que esse fio, se ele for superior, ele tem um torque lingual de coroa superior, ok? Então, essa é uma maneira da gente determinar se a gente deu o torque correto, se a gente aplicou, incorporou no arco o torque de maneira adequada, tá? Da mesma forma no inferior, raciocínio, só que ao contrário. Agora nós estamos pegando com o alicate, de baixo para cima, onde a ponta do alicate ficou para a região superior, para cima, e o cabo para baixo, simulando novamente o dente. Então, a ponta do alicate aqui é a coroa, e a parte do cabo, aqui a parte mais posterior, mais de trás, é a raiz do dente. Veja que a ponta do alicate está mais anterior, está mais para vestibular, entre aspas, certo? E a raiz está mais para distal, ou mais para lingual, certo? Então, acho que a gente diz que tem esse alicate, esse fio, esse arco, desculpa, tem um torque vestibular de coroa inferior. E se ocorre ao contrário, se a parte que a gente simula, que é a raiz, que é a parte do cabo, ficar anteriorizada desse jeito, e a parte da ponta do alicate ficar mais para distal, mais para palatina, aqui no caso, para lingual, desculpa, a gente diz que esse arco tem incorporado um torque lingual de coroa para se ele for inferior, certo? Ok? Pronto. Agora vamos para a prática. Como a gente pode incorporar? Existem duas maneiras básicas. Uma, que é uma maneira que eu acho mais segura, a técnica é um pouquinho mais difícil, mas é de fácil domínio, certo? Com o tempo a gente domina bem, que a gente vai usar dois alicates. Então vamos seguir esse videozinho que eu vou comentando aqui. Pronto, primeiro a gente pega o segmento aqui, que eu vou contornar o arco, né? Vou utilizar a torre para contornar esse arco. Esse fio é um fio 16 por 22, tá? Que é o 0,016 polegadas por 0,022 polegadas de aço, certo? Estou contornando, contornei o primeiro lado até cruzar a perna, né, do arco, e cruzo mais a outra perna para que a gente tenha contornado. Pode-se utilizar, sim, o fio que já vem pré-contornado. Eu não gosto muito, eu adapto melhor dessa maneira, certo? Então, agora eu vou pegar aqui e simular no taipodonte, certo? O nosso paciente. Vou marcar a linha média do arco, certo? Tá aí o nosso taipodonte. A linha média já está marcada aí, ó. Estou marcando, quer dizer. Aí agora eu vou posicionar esse arco, certo? No taipodonte, no nosso caso lá, no paciente. E vou marcar a distal do lateral, exatamente no ponto de contato entre o canino e o lateral, certo? Bilateralmente, vou fazer isso bilateralmente, ok? Pronto. Então, a partir de agora, nós vamos posicionar o alicate, um vai funcionar como torno e o outro vai fazer o movimento. Então, eu pego mais externo com apoio, com o alicate 442, certo? E com o outro vou fazer um movimento. Agora, eu volto a simular que a parte de baixo do alicate aqui, ó, é a coroa, vou jogar para vestibular, e a parte de cima é a raiz, jogando ela para lingual, certo? Pronto, realizei o torque, essa torção, e agora eu vou verificar se realmente eu consegui esse torque. Consegui o torque, tá? Ele pode ser até um pouco maior se a gente for pensar no limite máximo, tá bom? Aí é mostrando que o outro lado não tem torque nenhum. Tá aí o torque. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Segurei o alicate mais distal, mais externo, como torno, e faço a torção pensando na coroa, parte de baixo, e a raiz, parte de cima, certo? Agora eu fiz de cabeça para baixo. Então, a parte superior aqui é a coroa e a parte de baixo é a raiz. E agora eu vou verificar se eu fiz de maneira adequada o torque. Pronto. Verificando que ele saiu do centro das pernas do alicate e foi repousar na parte do cabo superior, eu posso considerar, se esse arco for superior, que eu tenho um torque vestibular de coroa.
adaptando daquela forma para a gente pensar como um dente, a parte do cabo, a raiz e a parte da ponta do alicate, a coroa, a gente vê que o torque foi realmente incorporado. Então, essa é a técnica utilizando dois alicates. É uma técnica que a gente precisa um pouquinho mais de habilidade manual, mas eu acho mais precisa porque a gente só faz dois movimentos. E aí facilita, a gente erra menos, ok? Mas existe uma técnica mais simples, certo? Que é a técnica utilizando um alicate, que é popularmente conhecida como técnica do sorriso. Então, agora, vou pegar o arco, vou contornar o arco, certo? Contornar aqui na torre. Dessa vez eu peguei um fio 17 por 25, né? Mas é a mesma coisa. Eu normalmente utilizo o 17 por 25 e o 18 por 25 para realizar meus toques. Estou marcando a linha média. Vou novamente marcar no meu modelo lá. Agora, no modelo também. A ponto de contato entre o incisivo lateral e canino, bilateralmente. E agora eu vou realizar o torque. Eu vou pegar do centro do alicate para até a extremidade da distal do lateral, onde eu marquei, e vou segurar firme e vou dar dois empurrõezinhos do fio para cima. Durante 6 vezes nesse espaço, entre centro do arco e até a distal do lateral. Tá? Pronto. É mais simples, mas eu acho que fica um pouco mais difícil a gente padronizar o movimento de um lado e do outro. Agora eu vou fazer do outro lado. Dois empurrões para cima, certo? Bem leve mesmo, dividindo o espaço entre o centro do arco e a mesial do canino, contato entre canino e lateral, e fazendo 6 movimentos, tá? Depois eu vou conferir se eles estão na mesma medida, na mesma quantidade de torque, tá? E da mesma forma a gente pode verificar, certo? Que quando a gente simula, a coroa, que é a ponta do alicate, fica mais para anterior, mais para vestibular, e a raiz mais para distal. Tá bom? Então, são essas duas técnicas mais comuns, todas duas são fáceis de realizar, um pouquinho de treino a gente consegue realizá-las. Tá bom? Agora vamos só ver aqui no paciente como é que ocorre, né? Então, estou marcando aí, já tinha contornado o arco, marcando a, a distal do lateral, ponto de contato entre lateral e canino, e agora eu vou realizar a torção. Realizei a torção, certo? Vou agora realizar a torção dos dois lados. Lembre que o alicate da mesial é que sempre faz o movimento. O da distal, mais externo, ele serve como torno, como apoio. Ok? Agora eu vou verificar se a quantidade de torque é suficiente, certo? Ela que ele repouse realmente sobre o cabo superior. E na hora de adaptar, esse arco ele está com a curvatura, está torcido, né? Então, muito bom utilizar o alicate Wingard para ajudar nessa adaptação. Tá ok? Então, é bem simples o procedimento que depois, com um pouco de prática, em 5, 10 minutos você faz. Aí está no tempo normal, né, que eu fiz. Tá? Dá até fazer um pouco mais rápido. E que é muito eficiente. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para conversar com vocês, certo? Eu espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado. A gente está começando a criar pequenos conteúdos agora, voltar a falar com pequenos conteúdos no nosso canal do Instagram, canal do YouTube, e eu espero ter ajudado de alguma forma. Grande abraço e até a próxima oportunidade.